Chegamos à nossa quinta questão, aqui sobre a parte de física da prova da Unicamp de 2021, segunda fase, né? A prova de física ela é exclusiva aos alunos que iriam prestar aí a área de exatas e tecnológicas, mas tem sido interessante para você que é um vestibulando aí, que pretende prestar os maiores vestibulares aí do Brasil. Então, são questões que nos revelam conteúdos a partir de uma questão. Ela contextualiza e busca matérias diferentes, como, por exemplo, nessa aqui a gente vai falar sobre espelho plano e também sobre uma parte da eletrostática, né? Então, com o mesmo contexto, um mesmo enunciado, eu falo de temas bem diferentes um do outro, né? Então vem comigo para a gente fazer essa penúltima questão aqui da prova da segunda fase. Espelhos inteligentes simulam espelhos convencionais e visam ampliar sua função de produção de imagens dos objetos. Acoplados a computadores, esses equipamentos apresentam telas com muitas funcionalidades, tá? Como um modo de realidade ampliado, em que o usuário consegue alterar o tamanho, a orientação e a iluminação da sua própria imagem. Então, quando ele fala algo relacionado à orientação, tamanho, talvez no primeiro momento você lembre aí dos espelhos esféricos, espelhos côncavos e convexos, né? Quando a gente tinha essa mudança de orientação, de tamanho a respeito das suas imagens, né? E ele fala assim: considere uma pessoa a uma distância de 50 centímetros de um espelho plano convencional que segura um pequeno objeto no nível dos seus olhos a uma distância de 10 centímetros do espelho. Faça um desenho esquemático que mostra a posição dos olhos da pessoa do espelho. Então vamos marcar, aqui a gente não pode esquecer. A gente tem que fazer um desenho que eu tenho que ter aqui, ó, os olhos da pessoa, o espelho, o objeto e a sua imagem. Ele também quer outra coisa, a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto. Eu acho que isso aí talvez seja até mais simples. Então vamos começar fazendo aqui as nossas figuras, né? Vamos fazer o espelho aqui de preto, ó. Então vamos começar falando que esse aqui é o item A, né? Então o item A tem como primeira aí, função em fazer o espelho. Então vamos fazer o espelho bonitinho para a gente começar desenhando aqui, ó. É um espelho plano, então eu vou desenhar esse espelho, ó, ele está aqui, ó, prontinho. O que a gente tem que fazer para representar o espelho é colocar essas marcas aqui, essas franjas, para indicar que essa parte aqui é a parte não espelhada, a parte de trás do espelho. Beleza, então aqui eu já fiz o meu espelho. Então, deixa eu dar ticar aqui que esse aqui eu já fiz o meu espelho plano. Ó. Então ele está falando que é um espelho plano, então aqui ok. Eu tenho os olhos da pessoa, só que os olhos da pessoa estão a 50 centímetros e o objeto está a 10. Então, vamos colocar então aqui os olhos da pessoa. Imagine que essa pessoa tem olhos verdes, ó. Então, vamos colocar ela aqui, ó. A representação de um olho é classicamente feita assim. E essa distância de um ponto a outro, a gente vai classificar como sendo de 50 centímetros. Vamos fazer mais fininho para diferenciar aqui, ó, 50 centímetros é essa distância que eu vou marcar aqui para ficar bem feita aqui, 50 centímetros, tá bom. Aí, então, eu já desenhei agora também os olhos da pessoa. Eu tenho que colocar o objeto. O que a gente pode fazer um objeto? Vamos fazer uma bolinha aqui, ó. Vamos fazer essa bolinha que esteja essa distância agora dessa bolinha. E é importante ele falar que o objeto ele está no mesmo nível dos olhos, né? Então está no mesmo nível aqui. Essa distância do objeto até o espelho agora é 10 centímetros apenas. Desconsidere aí a escala, tá, do desenho, mas é importante você ter essa figura. E aí, a partir disso, determine, aliás, ainda faltou ainda, ó, coloquei o objeto. Eu acho que talvez seja até mais interessante a gente colocar ele numa escala, né? Ele está pedindo um desenho, então vamos colocar mais ou menos, vamos colocar esse olho um pouquinho mais para trás, para ter uma representatividade um pouquinho maior a respeito da escala. Vamos supor que aqui, agora sim, a gente tem aí cerca de 5 vezes mais essa distância aqui. Tá? Só uma questão também de
pura detalhe, mas para que não tenha nenhum problema na questão da sua prova. Ele não descontaria, claro que se você fizesse os olhos aqui e o objeto aqui bem próximo, em que eu não percebesse uma diferença de 50 centímetros para 10, aí talvez seria um caso de um desconto. Mas como aqui o objeto estava aqui talvez 3 vezes mais, eu resolvi colocar um pouquinho mais longe, tá bom? E aí então faço um desenho esquemático que mostre a posição dos olhos da pessoa, o espelho, já fiz, o objeto, já fiz, e a sua imagem, então a imagem do objeto. Então eu vou ter que pegar da mesma distância que nós temos aqui do objeto até o espelho, nós vamos marcar essa distância também aproximadamente aqui. Vamos dizer que tem aqui mais ou menos também uns 10 centímetros, vamos aumentar um pouquinho aqui, que eu tenho aproximadamente uns 10 centímetros. E o meu objeto, a imagem desse objeto vai estar aqui. Pronto. É isso que eu preciso fazer? Sim, é isso. Ele pediu para a gente fazer um desenho, e o desenho está esquematizado aqui. Agora ele quer que determine a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto produzida pelo espelho. Bom, aqui vai ficar bastante fácil, né? Porque, veja, se aqui eu tenho mais mais 10 centímetros aqui, né, que é a mesma distância, eu vou ter desde os olhos da pessoa até a imagem, vamos chamar esse aqui de I e esse aqui de O, tá, que é o objeto, e esse aqui é o meu olho, a distância entre os olhos da pessoa e a imagem vai ser aqui de 50 mais 10 centímetros. Então, essa distância que eu vou chamar de D vai ser de 50 mais 10, ou seja, vai ter uma distância total aí de 60 centímetros. Muito mais pela produção aí da imagem, que facilita a nossa resposta do que fazer grandes cálculos, né? Bastante até que tranquilo essa questão. É só você representar a figura e entender que dos olhos até a sua imagem são 50 mais os 10 aqui, que é a distância do objeto ao espelho. Beleza. Agora, nesse item B, ele nos fala o seguinte, ó, que nas antigas telas de tubos de raios catódicos, as imagens são formadas por elétrons acelerados e defletidos que atingem uma tela composta por um material que emite luz. Tá bom, aí é o funcionamento padrão aí dos raios catódicos, né, do tubo de raios catódicos. Uma partícula de carga Q na presença de um campo elétrico, ou seja, gera uma força elétrica, né? Então, um campo elétrico E, de módulo constante, é um campo elétrico uniforme, e adquire uma aceleração A0 de módulo constante na mesma direção de E0. Ok? E o sentido depende do sinal de Q. Vamos lembrar o seguinte, ó, que quando a gente tem uma carga positiva, se o campo elétrico vai para um sentido, né, se eu tenho um E para a direita, eu vou ter uma força elétrica também que vai para a direita. Agora, no caso em que eu colocar de repente uma carga negativa, se o campo elétrico vai para um sentido, a minha força elétrica precisa ir para outro sentido. Lembre-se disso, tá? O sinal da carga define os sentidos do campo e da força elétrica. Tá bom? Aí ele pergunta assim, calcule o módulo de A0 adquirido por uma carga dessa intensidade e massa quando o campo elétrico é 4.000 newtons por coulomb. Tudo está na unidade certinha, né? Só falta aqui a gente achar a aceleração, né? O A0 é adquirido por ele. Bom, nesse caso, ele não está me dizendo nada a respeito da massa, aí, a respeito das forças gravitacionais. Aí, de repente, a gente não vai usar o peso. Em alguns exercícios é muito comum associar o peso com o campo elétrico, a força elétrica, né? Mas nesse caso aqui, ele está simplesmente dizendo para você que esses elétrons estão sendo acelerados por conta da ação de uma força elétrica. Então, eu posso dizer que aqui, como ele não me disse nada a respeito do peso, né, não deu a gravidade, teria que ter dado para a gente, eu poderia falar assim, ó, que a força resultante aí agindo sobre essa partícula é a força elétrica. Não é? E quando eu faço isso, a gente pode dizer que a massa vezes a aceleração A0, que é o que ele está te falando, é igual a Q, o módulo de Q, né? Aqui, o valor da carga, que como 3,2 pode ser positivo, mas é bom você sempre representar com o módulo da carga, porque essa carga pode ser
negativa, aí o módulo corrige isso, né? Vamos colocar o vetor, vamos colocar só a fórmula mesmo. E aí a gente coloca, substituindo os valores, a gente encontra como 3,2 vezes 10, não, essa aqui é a massa, vamos achar a massa. Ó. A massa é 2 vezes 10 elevado a menos 26 quilogramas, está na unidade correta, quilogramas. O A0, a carga aqui dele é de 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, vezes o campo elétrico, vamos colocar aqui 4.000 como 4 vezes 10 a terceira. Para a gente achar o A0, vai ser esse valor de 3,2 vezes 10 a menos 19, vezes o 4 vezes 10 a terceira, tudo isso aí dividido por o meu 2 vezes 10 a menos 26. Vamos cortar aqui, ó, 4 com 2 vai dar 2, então a minha aceleração A0, ela vai ser 3,2 vezes 2 dá 6,4, vezes o 10 a menos 19 com 10 a terceira dá 10 a menos 16. Com 10 elevado a 26 vai ficar a aceleração dele de 10 vezes 10 elevado a décima metros por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da aceleração, uma baita de uma aceleração, mas é devido à força e à massa ser muito pequena dessa partícula, né? Realmente é esperado um valor bem grande. Então são as duas respostas. Em um primeiro momento uma questão sobre ótica, em um segundo momento uma questão sobre campo elétrico uniforme, mas todos aí cujo análise é a respeito desses espelhos inteligentes. Espero ter ajudado vocês nessa questão. Se qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários para que a gente possa interagir e que eu possa ajudar vocês a entenderem mais um pouquinho sobre a física. Isso aí, mais uma questão, falta só mais uma da prova da Unicamp de 2021, segunda fase.